Fala galera, bem-vindos ao meu primeiro vídeo de estreia do meu canal. É um prazer. Pensei muito para fazer esse vídeo, pensei principalmente nos temas, né? O que eu vou falar, qual assunto que eu vou abordar, se falo sobre política, se falo sobre religião, se falo sobre algo motivacional. Mas como muita gente já tem falado sobre todos esses temas, eu pensei bastante e achei legal falar de um tema que eu creio que é a curiosidade de muita gente, principalmente os meus amigos e pessoas que não me conhecem, que estão me vendo aqui agora, e vocês estão percebendo que tem algo diferente em mim. E é sobre isso que eu quero falar. Vocês podem olhar, vocês percebem que eu tenho uma diferença bem clara e vocês estão notando, já estão se perguntando, olha, ele tem alguma coisa ali diferente. E nós vamos falar disso lidando com a diferença. Esse é o propósito desse meu primeiro vídeo, desse tema. E eu quero poder ajudar você a saber lidar com isso, a saber desenvolver uma postura legal com isso, porque eu encontro tantas pessoas durante a minha caminhada que tem pequenas diferenças da espinha a alguma coisa física, e muitas pessoas que não conseguem caminhar, muitas pessoas que não conseguem agir. E eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história e motivar você, e eu creio e espero que isso venha te ajudar profundamente. Então, como vocês percebem, eu tenho cicatrizes no meu rosto, certo? Essa é a minha diferença, tá? E eu sofri um acidente quando eu tinha 5 anos de idade. Exatamente, eu tinha 5 anos de idade, eu sofri um acidente de queimaduras. Estava voltando de um teatro, de uma peça de uma família minha, de um tio meu, no caso, né? Ele era envolvido com essas coisas de teatro e novela. E a gente passou em frente a uma festa, que era a festa de um amigo meu da creche. Minha mãe deixou ficar com a minha tia e fui. Até aí, muitas pessoas já conhecem mais ou menos essa história. Quando eu cheguei no salão, aquela coisa toda, minha tia me colocou dentro do salão e me deixou ali brincando e se ausentou. E criança, você sabe como é criança, né? Criança fica olhando aquela coisa, movimentação, a galera vai para um lado, vai para o outro. E foi em período de festa julina. E eu vi aquela coisa toda de fogueira e tudo mais, eu me aproximei daquilo e vi que chamava atenção, né? Aquelas coisas de bandeiras, de cores, de som, de brincadeira. Mas eu fiquei uns 10 metros daquela situação, daquele fato, até que eu lembro como se fosse ontem, né? O fogo baixou e aquele rapaz que estava ali administrando aquela fogueira, ele simplesmente olhou dançando, pulando naquela coisa toda, pegou a garrafa de álcool, ele abriu e quando ele virou aquela garrafa de álcool, o fogo, ele voltou de novo. Ele voltou a queimar naquela brasa, né? Só que o álcool já tinha saído da garrafa. E foi um encontro. E naquele encontro explosivo, o fogo, antes de pegar na garrafa, foi lambendo aquele álcool. Ele olhou e tacou. E aquela garrafa veio na minha direção, assim. Eu lembro que quando eu olhei para aquilo, eu parei assim, eu abri um sorriso, porque aquela coisa de colorido, né, cara? Criança, eu estava naquele ambiente de festa, de tudo muito colorido. Quando eu vi aquela coisa estourando em cima de mim, eu ri, abri assim os braços, aí que eu entendi que estava chegando muito perto, eu coloquei as mãos na frente e eu sofri aquele acidente naquele momento. O álcool pegando fogo, ele me envolveu, me transformei numa bola de fogo naquele momento, fiquei rodando para um lado, para o outro. Eu lembro que eu comecei a gritar exatamente no momento que o álcool estava escorrendo pelo meu rosto, pela minha face. Eu engoli aquele álcool pegando fogo, eu senti aquilo queimando dentro de mim. Primeiro livramento que eu tive, que aquilo poderia ter queimado todos os meus órgãos por dentro, principalmente os respiratórios, né? Mas foi muito interessante isso. Por que foi muito interessante isso que eu passei? Porque tudo isso me transformou no que eu sou hoje. E eu lembro que naquele momento, naquele desespero das pessoas ali, me colocando, me pegando para táxi, aquela gritaria, todo mundo me colocou dentro do táxi. Eu lembro que eu comecei a sentir frio porque eu fiquei em carne viva. E as pessoas gritando e eu falando, tô com frio, e quem estava comigo era o meu tio dentro do táxi. Ele veio com uma toalha, arrumaram uma toalha ali pra ele veio com uma toalha pra me abraçar, porque eu estava com frio pela questão da carne viva, e eu gritava, porque quando ele encostava, eu gritava mais ainda. Então foi um período de muita dor que eu senti, e eu fui parar no hospital, no Miguel Couto. Eu sou cria da Cruzada São Sebastião, ali no Leblon. Então eu fui pro Miguel Couto, foi bem rápido. Só que foi muito pior ainda. Quando eu cheguei no Miguel Couto não tinha a estrutura para me receber. Então naquele desespero todo eu tinha que ser tratado naquele instante, né? Era uma emergência de fato.
E eu lembro que o meu pai ele conseguiu com um aluno dele, que era da aeronáutica, ele tinha um acesso ao hospital da Ilha do Governador, lá no Hospital do Fundão. E quando nós fomos para lá, eu lembro que naquele período assim, meu pai me contou depois, que eu fui sem oxigênio. Então já era para eu ter chegado morto há muito tempo, fora as paradas cardiorrespiratórias que eu tive. Então foi um processo muito doloroso. Fiquei 1 mês internado naquele lugar, naquele hospital, tendo que reaprender tudo de novo, a falar, a andar, entendeu? As coisas não aconteciam, eram bem tensas, entende? E eu lembro que eu ficava naquele hospital. Até então, ninguém nunca tinha colocado um espelho diante de mim e me mostrado o que tinha acontecido comigo. Eu estava ali internado e depois que passou aquele processo, que eu fiquei dentro do hospital, sabe, aquele processo pesado, diário, isso me trouxe um trauma em relação ao hospital. Eu detesto a ideia de ter que ir no hospital por causa disso, aquele cheiro de éter, aquela coisa toda, aquela movimentação. Então o período que eu fiquei ali, aquela alimentação do hospital, aquela coisa de ter que tomar banho o tempo todo para não inflamar, para não infeccionar, dar infecção generalizada. Então era muito doloroso. Então foi um período de muita dor para mim em poucos meses que eu passei com esse acidente. Só que essa dor é passageira. A dor física, ela é passageira. Então, eu não sabia que a dor maior estava me esperando, que é sobre essa que nós vamos tratar aqui agora. Então, depois desse período que eu passei no hospital, e eu lembro que eu ficava no vidro, assim, do lado da sala, eu via as pessoas, quando iam me visitar, as pessoas desmaiavam. Eu não entendia por que as pessoas desmaiavam. As pessoas olhavam para mim e viam uma situação que ninguém nunca me contou, e as pessoas caíam. Eu só via as pessoas desabando, uma atrás da outra, as pessoas chorando muito. Eu não entendia o porquê, porque eu não olhava para mim. Ninguém, como eu disse, ninguém colocou um espelho para mim, para que eu entendesse aquela situação. Então eu não tive muito acesso psicológico ao que as pessoas viam sobre mim. Só que as pessoas criaram uma imagem de pena sobre mim pelo que estava vendo. Isso é super natural. E eu saí daquele hospital e eu já saí direto, matriculado em uma escola. Aí a minha vida começou. Aí, de fato, a consequência daquele acidente, ela começou naquele momento que eu não tive um intervalo. Eu já entrei para a escola e eu usava uma malha no corpo todo. Era uma coisa meio Homem-Aranha, uma coisa de corpo inteiro. E era uma novidade para as crianças na minha escola, e onde eu fui até hoje. Eu sou meio que uma diferença em muitos ambientes que eu frequento, entendeu? Porque eu, particularmente, tenho 34 anos de idade e eu nunca vi, assim, nos meus ambientes, pessoas como eu, que tenha sofrido um acidente assim de queimaduras e tudo mais, e que estejam de forma assim evidente. Eu nunca vi. Então eu sempre meio que fui diferente nos meus ambientes. E eu lembro que quando eu entrei para a escola, e as crianças me olhando, as crianças começaram a correr, aquela coisa, ninguém gostava de se aproximar de mim. As crianças, né, olhavam para mim, tinham medo, é natural de criança, reação de criança. E ali eu comecei a ter que me virar, porque eu percebia que eu estava ficando isolado, eu era diferente de todas elas, entende? Então eu comecei a ficar bem tímido, coisa que eu nunca fui, mas eu comecei a ficar bem tímido, porque eu fui excluído por todos os ambientes, principalmente da escola, porque no início de infância, adolescência, era casa, escola, escola, casa. Então eu lembro que eu comecei a crescer naquele ambiente onde as crianças tinham medo de mim, e teve um momento que eu comecei a notar que eu tinha dons. E o primeiro dom que eu tive, talento que eu vi claro em mim, foi o de desenho. Então, por eu ficar sentado na sala de aula excluído, no canto, eu comecei a desenhar. Porque as crianças não vinham brincar comigo, as crianças não vinham falar comigo. E eu comecei a desenhar e as crianças olharam. Aí teve um que passou, viu, e teve aquela coisa assim, aí, ó, ele sabe desenhar, ó, ele sabe desenhar. Então, percebe-se que eu era diferente de fato. O que falavam e pensavam sobre mim era diferente do que de fato eu sou, e era naquele momento, normal como todo mundo. Mas aí as crianças começaram a se aproximar, algumas que não tinham tanto medo, e viram aquilo em mim, eu desenhando, e faz um desenho assim pra mim, faz aquilo pra mim, faz aquilo outro, pô, que legal. Aí eu comecei a ter acesso às crianças, eu comecei a ter acesso às pessoas, às coisas, e aí eu fui desenvolvendo o meu primeiro talento. E isso foi atraindo, foi me dando um pouco mais de espaço. Eu comecei a me locomover mais no meio das crianças, no meio da escola. Só que a adolescência vem, e isso é pior ainda, é um momento mais crítico, é um momento onde você
quer estar no meio de todo mundo, é um momento em que você se apaixona por meninas, que você se apaixona por pessoas. E nesse interregno, nesse processo até a minha maturidade, foi mais complicado ainda, porque eu comecei a ver a necessidade de ter que estar no meio das pessoas e eu era de fato excluído. Eu nunca fui aquele menino, aquele rapaz, aquele garoto da escola, popular da escola. Então eu tive duas opções. Eu sabia que eu iria aparecer, eu sabia que eu iria chamar a atenção, eu sabia que de uma forma ou de outra eu estaria no foco de todos os lugares que eu entrasse. Se eu entrasse num banco, se eu entrasse num mercado, se eu estivesse na escola, se eu estivesse num aniversário, eu seria o foco. Então eu parei e pensei, falei, bom, já que eu tenho que aparecer, já que eu serei o foco, eu tenho que despistar o que chama atenção em mim. O que chama atenção em mim são as minhas cicatrizes. Eu tive um acidente de 3º grau. Então, eu tenho que tentar despistar isso, eu tenho que mostrar o que eu sou, porque o que está aparecendo para as pessoas não é isso que eu sou, entende? E eu comecei a potencializar os meus talentos. E essa é a mensagem de motivação que eu quero trazer para você, que talvez tenha um problema físico, que talvez esteja acima do peso, que esteja abaixo do peso, que tenha um tom de pele mais claro, tenha um tom de pele mais escuro, que tenha um cabelo com uma textura diferente, enfim, que tenha uma espinha, que não tem, ou que tem qualquer outra coisa, que se sinta obrigado a ter que se enquadrar na sociedade. Ei, eu quero dizer para você que a sociedade, ela não é perfeita, ela prega uma perfeição que ela mesmo não tem, que ela mesmo não adota. Então eu vejo muitas pessoas, eu dou muitos conselhos para muitos jovens, para muitas pessoas, que muitas das vezes a pessoa não tem um problema. A pessoa problematiza uma situação, ela cria uma situação, ela transforma aquilo que não é nada para ela, que não impede ela de fazer nada, e ela acaba ficando frustrada, acaba ficando deprimida, oprimida, e esse é o motivo desse vídeo, para eu trazer isso para você, porque eu passei por todas essas coisas e continuo passando ainda hoje, entende? Tenho sequelas, é claro, porque tudo que eu sou hoje de bom e de ruim para mim, que me atrapalha ou que me ajuda, vem pela minha postura, pela minha autodefesa, pelo que eu passei. Então hoje eu sou tímido. Claro que eu tô falando com vocês aqui diante de uma câmera, mas se fosse há muitos anos atrás, eu jamais faria isso, entende? Porque eu ouvi coisas pesadas, para vocês entenderem, eu ouvi coisas pesadas. Já me chamaram de resto de incêndio, já me chamaram de prato principal de churrasco. Só para você ter uma ideia, um adolescente, uma criança ouvindo essas coisas, disseram para mim, por eu ter os talentos de cantar, de tocar, de atuar. Quando eu tentei fazer um teatro, falaram para mim que eu não teria chance nas telas porque o meu rosto ele não ia colaborar, não teria maquiagem para tampar as minhas cicatrizes, entende? Além disso, trabalhos, eu não podia arrumar qualquer tipo de trabalho. Final do ano tem sempre aquela correria de lojas, de shopping para você arrumar trabalho e tudo mais. E eu fui no meio dos meus amigos, eu já estava já com os meus 16, 17 anos, e eu já estava na rua com eles, e eu fui também para tentar arrumar um trabalho de final de ano no shopping, de vendedor de uma loja, e eu cheguei, e os meus amigos, eles foram aceitos e recebidos, e a pessoa que estava tratando, ela chegou e falou, você não tem o nosso perfil, que a gente trabalha com público, um perfil mais de aparência, e você iria agredir e tudo mais. Então eu comecei a ficar muito excluído, e eu comecei a perceber que os meus talentos seriam o meu recurso, que os meus talentos seriam a minha fuga para eu sobreviver. Então eu já cresci com essa coisa de saber que eu não poderia estar em qualquer lugar, em qualquer trabalho, eu não poderia fazer qualquer coisa, porque eu não teria acesso. Então eu comecei a potencializar os meus talentos, os meus dons, o meu sorriso, o meu caráter. É o que eu tô trazendo isso para você. Você não pode pintar, cantar, correr, mas você tem um sorriso, você tem um caráter, você tem uma educação. Eu preciso passar isso para você. Eu preciso finalizar esse vídeo com essa ideia para você, de que você tem que investir em você, no que você tem de melhor. Invista em você, nas coisas que você tem de bom e de melhor. Porque você não tem que fazer porque as pessoas vão olhar, você não precisa ser aquilo que as pessoas, a sociedade espera, porque o que é imposto pela sociedade, nem a sociedade participa daquilo que impõe, entende? Então eu quero trazer essa mensagem de motivação para você. Você tem talentos, você tem dons, você tem coisas que Deus te deu. Se você acredita em Deus ou não, você tem coisas maravilhosas que você pode potencializar. Todo ser humano é especial. Todo ser humano é especial.
Existe a diferença daqueles que não querem investir em si e seguem outros caminhos. Mas todas as pessoas têm coisas boas a oferecer, a se explorar, entende? E eu preciso dizer isso para você, colocar isso no seu coração, de que você tem que bombear isso em você, você tem que trabalhar a sua mente de forma positiva, parar de se achar diferente, de se achar incapaz, de se achar feio, de se achar qualquer coisa que seja. Saia desse rótulo, saia desses rótulos que a sociedade impõe. Eu preciso trazer isso de uma forma bem forte para o seu coração e para sua mente, para guiar a sua vida, porque você tem deixado de viver coisas, de experimentar coisas especiais, porque você mesmo está se limitando, você mesmo está se bloqueando. Ei, acorda! Vamos que vamos, levanta, abre essa janela, deixa o sol bater, abre um sorriso. Quando você perceber que você saindo dessa sua zona de conflito, você vai notar que os problemas só existiam ali dentro, naquele universo que foi gerado. Aí você vai olhar para trás e vai dizer, nossa, eu perdi tanto tempo me olhando, achando que eu não sou capaz, achando que eu não tenho, que eu não posso fazer. Para com isso. Realmente, a sociedade ela é cruel. De fato, ela é cruel. Eu estava a um dia desses, eu assistindo um programa de TV e veio a publicidade falando sobre uma espinha, e eram dois jovens, e aquela coisa, a menina tinha uma espinha, o menino também tinha, e veio aquele slogan, né? Para você ser feliz, você tem que romper isso aí, você tem que apagar os defeitos e tudo mais. E aquela menina, quando ela encontra com o menino, ela bota a mão no rosto e ela não quer encontrar porque ela se acha imperfeita, aí ela usa pomada e fica tudo perfeito, tudo lindo. Aí vem o slogan, viva a vida de uma forma perfeita e feliz. Sai dessa, sai dessa. Sim, nós somos um produto, isso é um fato. Nós somos um produto em todas as áreas. Em todas as áreas. Infelizmente, nós fomos coisificados pela sociedade. Isso é uma realidade, mas é uma realidade que você não precisa viver, porque essa é uma realidade imposta, não é a sua de fato. Você tem que ser aceito pelo que você é, você tem que ser aceito pela sua essência, não pelo que aparece para as pessoas. As pessoas não têm que olhar para você e definir algo que o tempo deforma. Todo mundo vai passar por essa escala, isso é um período, é uma carreira curta, a aparência é uma carreira curta para todos. Então você não tem que se limitar a isso, porque você vai se estruturar em problemas, entende? Em muitos problemas, em depressão por causa disso. É a doença do século XXI, é a depressão. Então você precisa sair disso. Outra coisa que é muito importante, eu sei que é difícil, não é fácil, eu sei que é muito difícil, porque eu lembro que quando eu comecei a desabrochar para a vida no sentido de aparecer em relação a relacionamento, que é o mais complicado para a gente, né? Falar todas essas coisas sem falar de relacionamento é impossível, porque você se sente sozinho quando você é excluído. E por você se sentir sozinho, você fica carente, você precisa ter alguém, ter amigos, ter uma namorada, ter um namorado, ter pessoas que estejam contigo. Então é muito mais fácil você se apaixonar por alguma menina, se apaixonar por algum menino. Enfim, isso é normal. Só que nós vemos hoje que realmente as pessoas não procuram a essência das outras, as pessoas procuram a aparência das outras, pensando no que vão pensar, no que vão achar daquilo, se a foto com aquela pessoa vai ter curtida, vai ter like ou não, se a família vai gostar ou não. Eu passei por isso várias vezes. Eu lembro que a primeira menina que eu gostei na escola, eu não tinha noção nenhuma do que representava o meu rosto, a minha aparência para as pessoas. Eu cheguei pro primo dessa menina, eu falei, cara, eu gosto da tua prima, e conversa com ela, vê se, sei lá, se dá pra eu chegar e tal. Aí eu lembro que ele voltou com a seguinte mensagem: Bernardo, ela disse que você é muito legal, papapá, aquilo tudo, mas, entretanto, porém, todavia, ela só fica com você se você fizer a cirurgia plástica. Maravilha, naquele momento eu parei, olhei para um lado, olhei para o outro e eu falei, não, tudo bem, legal. Ali eu já me bloqueei, eu falei, bom, já não vou chegar mais em menina nenhuma na minha vida porque eu não quero ouvir o que eu acabei de ouvir. Então eu comecei também a ficar um pouco mais recluso com isso, um pouco mais... E realmente eu comecei a ser notado, só que no tempo que eu comecei a ser notado, nesse sentido de relacionamento, quando as meninas começaram a me notar, a ver beleza em mim, a ver qualidades em mim, eu já estava arredio. Então eu carrego isso comigo até hoje. Eu fico um pouco na minha, no meu canto, eu observo, eu já tenho o não na minha mente, em qualquer lugar. Isso são coisas que a gente adquire, são as sequelas da vida. E eu aprendo a combater isso. Então tem momentos que eu tenho que fazer isso, não, pensamento, sai, eu vou chegar, vou resolver. Só que é muito interessante que ao sair, quando você consegue enfrentar
o seu problema, quando você consegue enfrentar a sua diferença, você combate um problema e você gera outros problemas. Porque eu tive que ser o quê? Eu tive que ter uma postura, eu tive que me impor em postura, eu tive que chegar. Bom, já que as pessoas vão me ver, tem que me ver pelo que eu faço, tem que me ver porque eu jogo bola, porque eu canto, porque eu toco, porque eu faço alguma coisa, porque eu consegui despistar. Só que aí eu entrei num universo chamado um universo egocêntrico, que é o universo das artes, né? As pessoas que têm dons e talentos. Eu comecei a entrar nesse universo e foi mais complicado. Eu comecei a encarar a questão da inveja, a questão de esse cara tá chegando, é muito assim. Ou até mesmo pessoas que quando vê a minha postura olham para mim porque eu me visto de uma forma, porque eu chego e falo e aquilo tudo, o poder da comunicação. Algumas pessoas falam, caramba, antes de te conhecer eu achava que você era metido, porque você é todo assim, sabe? Todo chega, fala com todo mundo. Só que aí quando eu converso com essas pessoas eu falo, realmente, você está me conhecendo agora. Você entende o porquê que eu tinha porque eu tenho essa postura? É exatamente por isso, porque eu preciso chegar, eu preciso aparecer de uma forma que as pessoas não vão olhar para o meu rosto. E graças a Deus hoje eu consegui alcançar um nível de comunicação visual com as pessoas que as minhas cicatrizes, elas são as últimas questões que as pessoas percebem, porque hoje eu canto, porque hoje eu toco, eu sou músico, porque eu já joguei futebol profissionalmente, porque eu desenho, porque eu já pintei quadro, porque eu faço alguma coisa que as pessoas não olhem para o meu rosto e não venham me julgar, não ter um preconceito com aquilo. Como aconteceu, eu já passei por várias coisas, não vou contar todas, mas eu acho que o principal, eu já estou passando para vocês, a vida ela é difícil para todo mundo tem dificuldade, só que nós temos a opção de fazer com que essa dificuldade seja um gigante em nós. Nós temos a opção de fazer isso, sabe? De transformar um pequeno problema em um grande problema. E eu preciso trazer essa luz para você. Não se apegue a essas coisas, não se apegue ao que falam, ao que pensam. Penteia o seu cabelo, mulher, faz a sua escova, passa a sua maquiagem ou não passa, bota a sua roupa, vai pra rua, vai ser feliz. Rapazes, a mesma coisa. Coloca o seu estilo, faça. Hoje eu desfruto de coisas que eu venci, cara. Eu não usava boné, porque eu achava que colocar um boné, o meu rosto ia ficar muito em evidência. Então eu tive que mexer no cabelo. Então assim, hoje eu sou extremamente vaidoso por conta de tudo que eu passei. Hoje eu não consigo me ver de uma outra forma se não for arrumado, cabelo feito, tá sempre bem, sempre cheiroso. Não porque eu tenho que aparecer para alguém. Muito pelo contrário, porque eu me sinto bem dessa forma. Então, não existe uma receita para vencer o preconceito. Não existe uma receita para vencer as diferenças. O que existe é uma postura que você precisa ter. É uma força interna que você tem, que Deus te deu. Deus ele colocou algo em você. Você é um vaso, que você tem um tesouro dentro do seu coração muito, 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 muito valioso. E eu me apego muito a isso. Existe uma passagem bíblica que fala que um coração feliz, ele formoseia o rosto. Um coração alegre, ele transforma o semblante. Então é isso que eu preciso trazer para você. A beleza, ela começa de dentro para fora. Porque se você está em depressão, você não vai passar uma boa imagem. Mas se você chega, tem que fazer o que você faz. Ah, Bernard, mas eu não tenho nenhum desses talentos, mas você tem um sorriso. Ah, Bernard, mas eu não você tem um caráter, você tem uma educação. Seja a diferença que o mundo precisa, porque o mundo não precisa de aparência, o mundo morre pela aparência. O mundo precisa de postura, o mundo precisa de educação, o mundo precisa de caráter, o mundo precisa de transformação. E a transformação não é visual, a transformação é de dentro para fora. É isso que vai mudar tudo à sua volta, é isso que vai fazer as pessoas te perceberem, é isso que vai fazer as pessoas te notarem e verem o potencial, o valor que você tem, independente do que você pareça. Ah, mas eu me acho muito feio, ah, mas eu me acho muito isso. Chega, saia dessa prisão psicológica. Você não é nada disso. Você tem muita coisa que o mundo precisa conhecer. As pessoas à sua volta precisam saber a potência que você é, o amigo, a amiga que você é, a inteligência que você tem, sabe? Tudo que você tem de bom, as pessoas precisam conhecer isso à sua volta. E você está perdendo tempo da sua vida se trancando no teu quarto, trancado na sua casa, ouvindo músicas depressivas, fazendo coisas depressivas, se mutilando, se
automutilando quando você poderia estar impactando pessoas, influenciando pessoas. E não se preocupa, as pessoas não têm que querer namorar com você, ser seu amigo, te contratar ou estar perto de você pelo que o seu rosto, pelo que o seu corpo demonstra ser, pelo que o seu cabelo. Não é nada disso. As pessoas estão procurando algo diferente, que até mesmo elas que pregam as mesmas coisas não aguentam mais isso, porque elas percebem que a aparência não traz o que elas procuram. Então nós precisamos vencer as diferenças, não importa quais sejam. Como já falamos no início, resumindo, não importa quais sejam essas diferenças. Invista em você. Essa é a palavra de motivação que eu trago para você. Vença, porque Deus ele tem o melhor para você dentro daquilo que ele te propôs a ser e fazer. Se você é de uma certa forma, tem algo que para você é um incômodo, foi permissão de Deus. Deus permitiu para que você vença isso e você seja exemplo. Então eu termino aqui. Acredito que eu falei basicamente o que é necessário e que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilha, motive as pessoas à sua volta e nós vamos fazer a diferença porque nós estamos aqui para isso. Grande prazer.